Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Amém, igreja? Uma passagem muito conhecida, onde o Senhor sempre nos ensina, né? Como sempre em toda a tua palavra. Verso 1 diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Que palavra linda, que passagem marcante, não é verdade? Vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma oração ao Senhor, para que nada venha nos impedir de receber a porção que Ele tem para as nossas vidas hoje. Amém, igreja? Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, te cultuando, Pai, celebrando, Deus, a tua ressurreição, Jesus, a presença do teu Espírito em nós e neste lugar, a revelação, Pai, da tua palavra. Deus, eu me coloco aqui, Deus, e reduzo-me a nada, Pai, para que o Senhor cresça em mim, porque na tua própria palavra diz que é necessário que a gente diminua para que o Senhor cresça. Nesta hora que a ramila inexista e que o Senhor possa habitar e falar através da minha boca, para que todos nós sejamos fortalecidos na tua palavra, que nenhum impedimento, que nenhuma distração na sua casa, que nenhum movimento, que nenhuma distração neste lugar venha nos tirar o foco de receber e de alcançar a compreensão que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Amém? Nós lemos a passagem de Zaqueu publicano. Ele é tão conhecido, essa passagem é tão conhecida, tanta gente brinca com alguém de baixa estatura, né? Tantas pessoas no nosso meio que a gente fala, Zaqueu, vai subir na figueira. E não por acaso hoje a mensagem que nós temos da parte do Senhor chama-se Suba na figueira. Diz aí para o seu irmão, para ele não esquecer, que ele ouviu aqui hoje. Suba na figueira. Suba na figueira, você aí de casa. Você não vai sair, claro, procurando uma figueira para subir, né, gente? É óbvio que nós estamos falando no sentido espiritual, porque nós somos seres espirituais, não é verdade? E aqui nós temos uma passagem onde Zaqueu, a Bíblia relata a curiosidade de Zaqueu de ver Jesus. Ele subiu na árvore porque ele tinha a curiosidade, ele queria ver Jesus. Todo mundo falava de Jesus, era um movimento por onde ele passava, as curas, os milagres, tudo que ia acontecendo despertava a atenção das pessoas. E com ele não era diferente. Quando ele soube que ia passar por ali, ele queria ver Jesus. Ele falou, opa, eu quero ver, eu vou procurar um lugar estratégico, eu preciso achar um ponto onde eu possa vê-lo, porque no meio da multidão, eu pequenininho ali, só vou ver o povo, vou me empurrar de um canto para o outro, eu vou ser arrastado pela multidão e eu não vou conseguir ver Jesus. Então a Bíblia relata aqui no verso 1 que tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando. E no 2, tinha um homem de baixa estatura chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus e não podia ver por causa da multidão. Muitas vezes, você não tem baixa estatura como Zaqueu. Jesus hoje não anda como naquela época em Jericó, passando aqui por barreiras, ali pelo seu bairro, pela sua rua, e você não está no meio de uma multidão propriamente dita que o impeça de vê-lo. Mas muitas vezes você mesmo cria uma multidão que te impede de ver Jesus, de contemplar o agir de Jesus na sua vida, de perceber a presença de Jesus. Muitas vezes ele passa e você nem por curiosidade está mais querendo ver.
e ele está passando por ali. E ele está operando algo ali. Porque onde Jesus passa e onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Amém? É verdade ou não é, gente? Onde Jesus chega, alguma coisa acontece. As coisas não ficam como era antes. Alguma mudança tem que acontecer. Ou ele não passou de verdade por ali. Ele ainda vai passar. Amém? E essa curiosidade que moveu Zaqueu a subir na árvore é a curiosidade de muitos que veem você que leva uma vida com Cristo, que se dedica a uma caminhada com Ele, e as pessoas querem só ir pelo movimento. Ah, não, ele vai na igreja, ele vai na célula, eu vou lá também, que eu quero ver Jesus. Mas, na verdade, ele não está desejando, não está aberto para um encontro verdadeiro com Jesus, para deixar Jesus entrar e para permitir que alguma mudança também aconteça dentro dele. Como a gente vê na história que Zaqueu se abriu para esse processo, para essa etapa. Assim como ele, muitas pessoas fazem algo para chamar a atenção de Jesus. E por mais curioso ou engraçado que pareça, hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para nós subirmos na figueira. Para a gente fazer algo, no sentido figurado, é óbvio, algo que chame a atenção de Jesus. Mas tem um detalhe que você vai entender daqui a pouco. Olha só o detalhe da figueira. Eu pontuei essa anotação aqui. No verso 4, diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Digam comigo, figueira brava. Tem alguém que tem uma versão diferente que não diz isso? Alguém aqui presente, uma versão diferente? Essa expressão figueira brava, ela remete a uma planta. Ela é uma planta e esse nome figueira brava é o sinônimo de, qual é o nome técnico que ele tem? Sícomo. Também é conhecido dessa forma. Quer dizer que ela é uma figueira que ela produz fruto, produz o figo, só que ele é de uma qualidade inferior aos demais. Esse detalhe ele faz muita diferença. Ela era uma figueira como outra qualquer, em parte. Ela produzia o fruto de sua origem, da sua espécie, mas esse fruto ele não era um fruto que era, por exemplo, comercializado, que era bem quisto, que as pessoas desejavam. Eu quero um figo de uma figueira brava. Ninguém queria. Ele era de uma qualidade inferior, ele não tinha o mesmo sabor, ele não tinha a mesma aparência de boa qualidade. É uma figueira que não é eficiente, um fruto que realmente não é eficaz. Ele não cumpre o seu papel. E o detalhe na figueira brava, o detalhe para o qual ela nos chama a atenção hoje, é o fato de que a escolha da árvore que Zaqueu fez, ela indica a motivação de Zaqueu para subir na árvore. Muitas vezes eu e você queremos subir na árvore só para chamar a atenção de Jesus. Mas qual é a nossa motivação para que a atenção dele se volte para nós? Qual é o objetivo? O que de fato o nosso coração anseia quando Jesus se voltar para você? Qual que é a expectativa que você tem? O que você está esperando disso? Como que o seu coração está? Quais pensamentos você tem nutrido a partir deste encontro? Vou subir para eu ver Jesus. Eu quero ver ele passar, ele vem com a multidão, eu imagino, eu fico conjecturando aqui, né, na minha cabeça, eu digo não. Jesus ia passando a multidão, o povo querendo ver, o pequenininho sabia que se ele entrasse no meio da multidão ele não ia ver coisa nenhuma. Mas você acha que ele era o único que subiu numa árvore para ver Jesus passar? Eu tenho convicção que não, eu não estava lá, mas o Espírito testifica, eu tenho certeza que tinha gente que subia em pedra, que subia no pescoço do outro. Quando a gente vai num evento, num lugar que a gente quer ver uma coisa, a gente não põe, o filho põe, o marido põe a esposa, o pai põe o filho, sempre amigos, um coloca o outro no ombro para que tenha uma visibilidade melhor, para que tenha uma percepção melhor, para que fique lá no alto em vantagem em relação àquela multidão que está ali num determinado evento. Não é comum isso acontecer? Sim ou não? Sim.
Vocês acham que Jesus ia passar, uma multidão ia seguir, e só Zaqueu ia ser o único que ia pensar em subir numa árvore para ver Jesus? Eu tenho certeza que ele não foi o único. Eu tenho certeza que ele não foi o único. Eu acho que ali tinham várias árvores. Ali tinha mais pessoas que subiam em árvores ao longo da trajetória e da caminhada de Jesus para vê-lo passar, para vê-lo operar, para contemplar, até por dúvida, será mesmo que ele faz isso? Eu quero ver com os meus olhos, o famoso ver para crer. Com certeza. Mas a diferença que fez com que Zaqueu estivesse aqui hoje e se tornasse alvo de ensinamento para mim e para a sua vida foi a inclinação do coração de Zaqueu ao arrependimento e à conversão. Ele não apenas subiu na figueira, ele estava com um coração inclinado à conversão. Ele estava com o coração inclinado ao arrependimento. E Deus não vê a pessoinha, a estética, a capa. Jesus, eles nos veem por dentro. Deus, Jesus, eles veem o nosso coração. Por mais que você coloque um sorriso na cara, faça uma make maravilhosa, jogue um cabelo poderoso, um look da moda, Deus está vendo o seu coração e Ele sabe exatamente como ele está. Ele sabe exatamente qual é a motivação dele, Ele sabe exatamente qual é a inclinação dele nesse momento. E no caso de Zaqueu, Jesus viu a inclinação do coração dele, por esse motivo Jesus se voltou para ele. Por esse motivo, pela inclinação do coração de Zaqueu, a escolha da figueira brava, da árvore que produz um fruto de qualidade inferior, muitas vezes desprezado, já indicava a inclinação ao arrependimento no coração de Zaqueu. Ele poderia ter subido em qualquer árvore mais frondosa, mais respeitada, mas ele, até na escolha da árvore, a inclinação dele ficou declarada. É óbvio que as pessoas que andavam, que aquela multidão não sentiu isso, não percebeu isso, porque viu o baixinho que subiu para enxergar Jesus. Mas Jesus viu o coração de Zaqueu. E Jesus está vendo o meu e o seu coração esta noite. Jesus sabe exatamente qual é a minha inclinação e qual é a inclinação do coração de cada um que assiste essa live, que assiste a transmissão desse culto, de cada um que está sentado aqui, que está dentro desse templo, que está sendo alcançado com essa mensagem. Jesus conhece a inclinação do nosso coração. Jesus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que subir na figueira, ir na igreja, ir na célula, é fazer o jejum que o seu pastor convocou, é fazer o jejum que o seu líder de célula convocou, mas é muito mais do que isso. Tem muito mais a ver com a inclinação e a motivação do seu coração do que com você estar ali de corpo presente, batendo ponto, marcando presença, estão me vendo, eu estou aqui, estão vendo que eu não faltei, quero ver esse negócio, quero ver essa cura, quero ver esse movimento, quero ver essa bênção que estão dizendo que foi a célula essa semana, quero ver esse culto, vou entrar aqui, vou assistir esse negócio que diz que o culto foi uma bênção, que a palavra foi uma bênção, quero ver se foi mesmo, deixa eu ver aqui. Curiosidade. Curiosidade. Por si só não basta. É preciso ter um coração inclinado a arrepender-se, é preciso ter um coração inclinado a converter-se, para que Jesus contemple essa inclinação e entre, e pouse, como ele fez na casa de Zaqueu. Na casa, templo, corpo de Zaqueu, no coração dele, com a conversão que a gente contempla que aconteceu lá nos versículos 9 e 10, e na casa propriamente dita, na morada dele. E sabe o que acontece? Quando você se inclinar para isso, e Jesus contemplar essa inclinação, a multidão vai dizer um monte de coisa. A multidão vai murmurar, como aconteceu aqui. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. De um pecador. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Porque ele não pousaria na casa de um doente que se arrependera, de um doente que estava ali, rendido aos pés de Jesus, inclinado a ser alcançado, inclinado a se consertar, a se converter, a abandonar as velhas práticas. Percebam que esse processo, ele requer atitude. Eu observei algo aqui que eu li há umas 2 semanas e me veio à memória quando eu estava fazendo aqui
elaborando essa ministração. O livro do pastor Luciano Subirá, acho que a maioria de nós da liderança lemos ele no ano passado, aquele livro Até que Nada Mais Importe. E eu acho aquele livro extraordinário. Reler ele é muito rico e eu acho que cada vez que a gente relê, a gente absorve algo que a gente deixou passar da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira. E se não me engano, lá no capítulo 3 ou no 4, ele fala da reciprocidade de Deus. A reciprocidade de Deus, a forma como Deus responde àquilo que você faz, àquilo que você fala e àquilo que está no seu coração, as suas motivações. Aí ele diz assim: a nossa atitude determina como Deus vai nos tratar. A nossa atitude determina como Deus vai nos tratar. Mas esse autor é um louco, esse pastor é um maluco de dizer isso? A forma como Deus me trata não depende do que eu faço, de como eu trato Ele. Querido, ele não disse isso em vão. Ele disse isso respaldado na palavra de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará de vós. Ou foi o inverso? Não. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará de vós. É simples. É reciprocidade. Você vai até Deus e Ele vem até você. Ele é Deus. Se você vai ou se você não vai, a escolha é sua e quem se ferra é você se fizer a escolha errada. Porque nós pagamos preço, vivemos e arcamos com as consequências das nossas escolhas. Eu sempre digo isso para mim, eu acho que Maria Alice e Daniel têm isso na ponta da língua. Não adianta. Sua escolha vai ter uma consequência. Se ela foi uma escolha inclinada para a obediência, amém, ela vai ser muito bem recompensada pelo papai, pela mamãe, por Deus. Se ela não foi, vai ter uma consequência, vai ter um preço a pagar. Começa a fazer conta, tem também isso nesse livro, a gente calcular o custo. Você quer ou não quer servir Jesus? Calcula antes, meu irmão, porque tem preço, tem preço. Tudo tem um preço, mas você tem que estar disposto, você tem que estar inclinado a se submeter à autoridade de Deus, você tem que estar inclinado a obedecer à vontade dEle, você tem que estar disposto e rendido, como nós declaramos no louvor, ao ponto dos seus pensamentos serem levados cativos em obediência à vontade de Jesus. O mesmo Jesus que vê o teu coração e as tuas motivações e as tuas inclinações. O mesmo Jesus que hoje me trouxe aqui para lhe dizer: suba na figueira, chame a minha atenção, se consagre, se converta, se arrependa, confesse Jesus como seu Senhor, porque talvez você só está declarando Ele como seu Salvador, mas você tem que reconhecer, o versículo diz em Romanos, Ele como seu Senhor, e o Senhor está falando isso com alguém em específico. Pare de declarar que você já confessou Jesus como seu Salvador, quando você o confessa apenas como Salvador, que Ele veio para salvar, sim, aqueles que o confessarem como Senhor em primeiro lugar. Ele tem que ocupar o trono na sua vida. É Ele quem dá o comando, é Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não. Não é você, não é o inverso, não é você que diz para Ele o que Ele faz. Eu te confessei como meu Salvador e você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, e não vai fazer. Não vai fazer, porque a confissão genuína ainda não brotou do seu coração, porque o encontro verdadeiro ainda não aconteceu. E o Senhor te espera para esse encontro, o Senhor te espera para essa confissão. Suba esta noite na figueira e confesse, e se incline ao arrependimento, e se incline à conversão, e se permita ser transformado. Se permita sair restaurando, restituindo tudo o que você fez, como Zaqueu nos ensina. Como Zaqueu lindamente fez. A reciprocidade de Deus, ela é real e ela está na palavra dele. Ela não está só no livro do pastor Luciano Subirá, não. Ela é real. Deus não depende do que eu faço, mas a resposta dele para mim depende do que eu faço. Depende do que eu escolho. Depende do que eu declaro. Depende do que eu acredito. Depende do que eu confio a ele ou não. Depende do que eu entrego nas mãos dele ou não. E muitas vezes a gente fica acusando Deus de não ter nos dado determinada coisa, de não ter feito determinada coisa, de não ter curado determinada enfermidade, de não ter libertado de tal opressão, de tal mal, de tal cativeiro. Mas a sua inclinação não foi a correta.
A figueira está diante de você e você não está escalando a figueira. O seu coração não está inclinado a se humilhar ainda. E é isso que a gente precisa alcançar hoje. Amém, igreja? Ainda ratificando, assim, para corroborar que é na palavra de Deus que consta sobre a reciprocidade dele. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, o verso de número 30, não precisa ler, a parte B do versículo diz assim: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Nessa versão Almeida corrigida, a palavra para desprezado está outra palavra, um sinônimo de desprezado também. Mas aqui na versão internacional, diz exatamente com essas palavras: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Os que me desprezam serão desprezados. Você tem desprezado Deus? Você tem reclamado que Deus não está se importando com os seus problemas, com as suas orações, com as suas lutas? Deus não está respondendo? Será que você tem honrado Deus da maneira como deveria honrar? Ou será que você tem desprezado Deus e Ele só está sendo recíproco? Ele só está aplicando a lei da reciprocidade dele para com você. Ele só está dizendo: chega-te a mim, eu me chegarei a vós. Os que me honram, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, parte B. Qual é a versão? Qual é a palavra? Aviltados. Um sinônimo também para desprezado, rejeitado, abandonado, posto de lado. Então percebam que Deus é recíproco. Ele é Deus. O que você faz ou não faz, muda isso. Mas o que você faz ou não faz, determina a maneira como Ele te trata. Olha como isso é forte, isso é profundo. Se alguém não compreendeu, eu vou repetir. O que você faz ou não faz, não muda quem Deus é. Ele continua sendo Deus. Mas o que você faz ou não faz, determina a maneira como Ele te trata. A maneira como Ele age na sua vida. A maneira como Ele age através da sua vida, na vida de outras pessoas. E muitas vezes nós estamos assim, deixando de honrar Deus, desprezando Deus, não nos achegando a Ele, querendo que Ele se achegue a nós, achando que Ele tem a obrigação de vir até nós, achando que Ele tem a obrigação de olhar para a figueira só porque tu está aí em cima, tu é mais um na multidão. Milhares subiram na figueira, milhares escalaram uma montanha, um monte, uma pedra. Milhares subiram no ombro um do outro. Mas aquele cujo coração, cuja motivação estavam inclinados à conversão, inclinados ao arrependimento, Jesus contemplou. A reciprocidade de Deus se aplicou. E Deus correspondeu ao anseio do coração de Zaqueu. Porque Jesus disse a ele assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Hoje convém ao Senhor pousar na minha e na tua casa. Será? Será, irmãos? Será que convém hoje a Jesus pousar na minha e na sua casa? Será que as nossas atitudes estão movendo Jesus? Será que a inclinação do nosso coração está da maneira que Jesus espera, ao ponto dele contemplar isso e ele pousar na nossa casa verdadeiramente? Tem acontecido transformação aí? Tem tido arrependimento aí? Tem tido submissão aí? Tem tido rendição aí? Tem tido entrega aí? Se não, ainda dá tempo. Você não é menos crente. É hoje a oportunidade. É agora a hora. É agora. Corre, escala a figueira. Tu tem a madrugada inteira pela frente. Se tivermos sorte, temos o dia de amanhã. Não sabemos, não nos cabe, não nos pertence. Não perde a oportunidade. Não perde a hora. Ela é chegada. Jesus quer dizer assim para mim e para você: desce depressa, depois que a gente já tiver subido, pagado o nosso preço, chamado a atenção de Jesus com a inclinação correta no coração.
Desce depressa. Fala o seu nome assim e diz, eu vou dizer Ramila, que é como eu me chamo. Ramila, desce depressa. Você vai dizer o seu nome e vai dizer, desce depressa. Ramila, desce depressa, desce depressa. Hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu vou pousar na tua casa. Se disponha, se incline a chamar a atenção de Jesus, porque Ele quer. Ele está ansioso para ser recíproco. Ele está ansioso para dizer para a gente isso. Ele está desejoso, porque Jesus não fica ansioso, a ansiedade não é dele. Mas Ele está desejoso, é a palavra correta, de dizer para mim e para você, desce depressa, eu quero pousar na tua casa. Na tua casa você, no teu coração, a tua casa, templo do Espírito, Zaqueu, Ramila, João, Pedro, Maria. E na tua casa, sim, a tua casa, o teu lar, onde habita a tua família, o teu núcleo. Jesus também quer habitar lá, também quer pousar lá, e Ele quer fazer morada, Ele não quer só pousar. Ele não quer só fazer pouso na tua casa, Ele quer morar na tua casa. Mas tem faltado da gente para com Deus reciprocidade. Tem faltado inclinação correta. Tem faltado vontade de se arrepender. Porque se arrepender não é um negócio bonitinho, fácil. Ai, mas eu já estou arrependida. Estou tão arrependida de ter dito isso. Estou tão arrependida de ter feito aquilo, Jesus. Aí no outro dia eu acordo. Jesus, fiz de novo, estou tão arrependida. Passou um mês, fiz de novo. Ai, Jesus, não tem um mês, Jesus, fiz de novo, me perdoa, eu estou tão arrependida. Hipócrita. Fingida. Você está fingida, não é arrependida, você só errou o começo da palavra, a terminação é a mesma. Não é arrependida, é fingida. Muitas vezes nós estamos com fingimento diante do Senhor. Ele está vendo a inclinação do seu coração. Ele está vendo a motivação do seu coração. E Ele quer olhar para nós e encontrar em nós uma motivação genuína, como Ele encontrou no coração de Zaqueu. Aquele homem pequenininho, que subiu numa árvorezinha que dava um frutinho de qualidade inferior, que estava tão inclinado já a se arrepender e reconhecer a sua pequenez, o quão pecador ele era. E Jesus contemplar aquilo e dizer, desce depressa que eu vou pousar na tua casa. Não importa o que a multidão vai dizer. Não importa o que a multidão vai dizer. Não importa. Diz assim para o seu irmão, ei, não importa não. Não importa não. O que a multidão vai dizer, não importa. Faça assim para a multidão, ó. Ó. Se saia, multidão. Se saia. Meu negócio é entre eu e Jesus. Eu quero estar com as inclinações corretas no meu coração. Eu quero estar com as motivações corretas no meu coração. Eu quero subir na figueira todo dia. Eu quero que Jesus diga para mim, Ramila, desça depressa todo dia. Não é uma vez na vida. Não é uma vez a cada 10 anos. O primeiro amor precisa estar aceso. A brasa precisa estar acesa. É necessário. É necessário, Jesus quer dizer para nós o que Ele disse a Zaqueu. E olha a atitude de Zaqueu, no verso 7. Depois que todos murmuravam, pelo fato de Jesus estar na casa do pecador, né, que lá no início a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, que cobrava os impostos dos publicanos. Aí no 8, acompanha comigo, ele diz assim, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 4 vezes mais. 1, 2, 3, 4. 4 vezes mais. Amados, onde é que está a inclinação do nosso coração para reconhecer hoje naquilo que você tem defraudado com o Senhor, que você esteja inclinado a restituir 4 vezes mais. Esse baixinho era retado. Rapaz, minha admiração por Zaqueu hoje, ele subiu no meu conceito. Onde hoje, no seu relacionamento com Jesus, nas suas inclinações, nas suas motivações, você está disposto a se arrepender, a se submeter, a se converter e dizer assim, onde eu defraudei Jesus, eu restituo quadruplicado. Não é dizer assim, Jesus, eu não orava mais, agora eu vou orar.
Eu não li a Bíblia mais, mas agora eu vou ler um capítulo por dia. Jesus, eu restituo quadruplicado. Eu dou 4 vezes mais a quem eu tirei o que não era para ter tirado. Porque essa era uma das práticas de Zaqueu. Ele era conhecido por cobrar os impostos e recolher muito além do que ele devia. Ele se dispôs a dar metade de tudo o que era dele. Não é do que ele havia defraudado, não era do que ele havia ganhado ou tomado ilicitamente. Era do que era dele por direito. E daquilo que não era dele, ele devolveria, não só faria a restituição, a devolução, mas ele devolveria quadruplicado. Você está disposto hoje a, depois de reconhecer as suas inclinações, a depois de ser redirecionado, realinhado na sua caminhada com Cristo, restituir aquilo que você tem defraudado de Jesus? Está disposto hoje a dizer: Senhor, me mostra onde eu defraudei, me mostra onde eu não fui honesto, me mostra onde eu negligenciei, onde eu peguei aquilo que não me cabia, onde eu faltei para contigo. Me ajuda a enxergar. Pede que o Senhor, Ele é perito em te mostrar as coisas, Ele é detalhista. Eu acho lindo isso em Deus, é uma das características que eu mais amo. Eu amo tudo nele. Mas a maneira como Ele é detalhista me fascina. Porque Deus, Ele é Deus de detalhes. Olha o detalhe da figueira brava. Não era qualquer figueira. Tinha um detalhe aí, tinha um manto aí para a gente aprender, para a gente se converter, para a gente se arrepender, para a gente se inclinar. Preste atenção. Não é por acaso, não tem acaso, tudo é intencional, Deus é intencional, tudo que Ele faz tem uma intenção, tem um propósito, tem um direcionamento, mas a gente muitas vezes tem preguiça de querer entender. A gente defrauda o nosso tempo com Ele, o nosso tempo de leitura da palavra dEle, de busca do entendimento dEle. A gente defrauda, a gente bota o louvor e diz: eu já adorei tanto. Estava a fim de desestressar o coração, a inclinação, o coração não estava em Deus, não adorou coisa nenhuma. Ei! Deus está te dizendo que esse som que tu botou e gritou e pulou e sapateou, teu coração estava onde, irmã? Ei, presta atenção, querida. Aí, ó, rebobina a fita. É bom ouvir música, é bom fazer as coisas ouvindo um sonzão alto para dar um gás. Eu mesmo tem dia que se não for no som e no grito dos meninos, não sai nada, nem a comida, meus irmãos. No tal do home office é um processo. Graças a Jesus, amanhã eu volto à normalidade, eu vou trabalhar lá na empresa, porque esse negócio de trabalhar de casa, a gente trabalha, ó, quadruplicado. Não é legal, não. Mas presta atenção. Deus está falando com você essa noite. Você colocou o seu sonzinho, foi lá, foi ouvir, e você está se enganando. Você está, lembra da terminação arrependida com fingida? Não confunda, é diferente uma coisa da outra. Não se iluda. Não se iluda. Não vamos nos iludir, não vamos criar mundinhos para nós mesmos, não vamos criar máscaras para nós mesmos. Isso não é adoração. Onde estava o teu coração enquanto o sonzão tocava lá incomodando a galera? Eu gosto de incomodar, eu sou super incomodada, eu adoro fazer isso. Eu sou muito recíproca às vezes para algumas coisas. Para outras, Jesus já me tratou um bocado. Mas para algumas eu estou no manto da reciprocidade. Só que eu quero alcançar mesmo hoje a reciprocidade de Deus. Eu quero subir na figueira e eu quero que Deus responda. Eu quero me achegar a Deus para Ele se achegar a mim. Eu quero honrar a Deus para Ele me honrar. Porque a palavra dele diz que se eu honrar Ele, Ele vai me honrar. Se eu desprezar Ele, Ele me despreza. Ele é recíproco. E Ele vai continuar sendo Deus independente da minha escolha. Mas eu preciso hoje entender isso e fazer a escolha certa. E me ajustar. E me inclinar corretamente. Botar meu sonzão lá, mas o meu coração tem que estar contrito a Deus. A inclinação dele tem que estar a Deus. Estou varrendo casa assim, estou lavando banheiro, estou pedindo a ajuda e a misericórdia dele, senão o banheiro não é lavado dessa semana. Não é no dia, não, é na semana. Confissões da quarentena. Se não for por Jesus, não sai. Mas o coração, a inclinação, a motivação tem que estar nele. Tem que ser Ele. É por Ele, é para Ele. Como canta Daniel Maralice. Eu canto para Ele, eu danço para Ele, exalto a Ele. É tudo para Ele, meus irmãos. Não tem como ser diferente. Se não tiver nele, está errada a inclinação. Volta e ajusta. Jesus, me mostre aqui. Me mostre, eu preciso enxergar. Me ajuda, que aquela perícia que Ele tem, que eu te falei, Ele vai te mostrar direitinho. E aí você vai e coloca o trem de volta no trilho, meu irmão.
Não fique andando fora, não, porque vai chegar uma hora que você vai procurar figueira para subir e não vai mais achar. Jesus, já passou dali faz tempo. Verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. O que antecedeu a fala de Jesus e a salvação na casa de Zaqueu? O que antecedeu? Vamos reler? Vocês já esqueceram porque eu fiquei falando das outras coisas? Verso 8. Zaqueu, a parte B, onde Zaqueu já disse para o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Falamos da restituição e da reparação de Zaqueu, para a gente se analisar e entender onde nós precisamos hoje restituir e reparar nas nossas vidas. E quais pessoas? Se só Deus, se mais alguém. E aí no verso 9, nós alcançamos o que é uma consequência natural da conversão e do arrependimento e da confissão. Zaqueu reconheceu que ele tinha feito coisas erradas, que ele tinha o que não era dele, que ele precisava restituir pessoas e se comprometeu naquele momento com Jesus de fazer essa restituição em porção quadruplicada. E Jesus simplesmente respondeu a ele que hoje entrou salvação naquela casa. Salvação na vida de Zaqueu, salvação na casa literalmente de Zaqueu, porque Zaqueu confessou. A Bíblia diz que se nós confessarmos, nós somos o quê? Sarados. Nós somos sarados, nós somos alcançados com cura, com libertação, com salvação. Jesus pousa e onde ele faz morada, onde ele pousa, onde ele passa, há transformação. Amém, igreja? Quando nós subimos na figueira, nós alcançamos salvação. Alcançamos salvação. Onde Jesus entra verdadeiramente. Onde Jesus entra, vou dizer de novo. Onde Jesus entra verdadeiramente, a salvação. Salvação. Foi para isso que Jesus veio. Foi para nos salvar. Ele se deu em sacrifício. A confissão genuína, ela leva à salvação e à transformação. Quando Zaqueu se humilhou, quando Zaqueu confessou, quando ele se inclinou a restituir, quando ele se dispôs a reparar o que ele fez de errado, quando ele se dispôs a consertar, o que automaticamente aconteceu? Houve transformação em Zaqueu, houve mudança, houve conversão. O que ele fazia passou a não fazer mais. E não é diferente com a gente. Não é diferente com as ilusões que nós nutrimos hoje. Muitas vezes você acha que está convertido e está fazendo a mesma coisa que fazia antes. Está levando a mesma vida que levava antes de aceitar Jesus. Antes de receber Jesus. Como assim? Onde Jesus chega, há transformação. Não tem como ficar do mesmo jeito. Uma mudança tem que acontecer. Nem que seja aquele bichinho que muita gente fala, tem um bichinho, uma coisa aqui dentro. É simplesmente o teu lindo amigo, fiel, leal, constante. Espírito Santo te lembrando que você tomou uma decisão antes e que agora você precisa honrar essa decisão. Porque o seu Deus, ele é recíproco. Se você honrar, ele vai honrar você. Está difícil abrir mão desse vício, está difícil abrir mão dessa dependência, mas espera, aguenta, suporta. Ele disse, suportai, esforçai. Mas você quer que ele faça por você o que lhe cabe fazer. Você quer que alguém, o teu líder, o teu pastor, faça por você o que lhe cabe fazer. Faça a oração que tem que sair do teu coração, que tem que sair dos teus lábios. A reciprocidade de Deus não vai acontecer porque não é você que está fazendo isso. Ele está vendo o teu coração e o teu coração não está nisso. O teu discipulador, o teu pastor, ele vai morrer orando, ele vai morrer clamando. Jesus, entrega essa bênção, opera essa cura, transforma. Mas se o teu coração não está inclinado a isso, não vai acontecer nada, porque Deus é recíproco. Se você não se achegar a Ele através da tua oração, com a tua pouca força, seja ela um gemido inexprimível que o Espírito Santo leva ao Pai em teu favor, seja ela um choro, seja ela uma lágrima, um berro, um grito, uma palavra, uma frase, que saia de você,
que retrate, que Deus contemple aquilo que está no teu coração, aí haverá transformação. Porque aí Deus vai responder, você se achegou a Ele, Ele naturalmente vai se achegar a você. Ele vai entrar, Ele vai pousar, Ele vai lhe mandar descer dessa figueira, Ele vai operar, porque onde Ele entra, há salvação. O que Deus não quer é que nós fiquemos indo à igreja, indo às células, achando que nós estamos caminhando com Ele, achando que você se converteu verdadeiramente, quando há coisas pelas quais você precisa se arrepender, há coisas pelas quais você precisa se converter verdadeiramente, há coisas pelas quais você precisa restituir, reparar. E há uma oração, há um gesto que você tem que fazer, uma atitude para com Deus. Olha o que o pastor Luciano diz. Nossa atitude determina como Deus vai nos tratar. Uma atitude tua que vai determinar o tratamento que Deus vai dispensar a você. Procura saber hoje dele. Saia daqui hoje com essa pergunta, com essa dúvida, com essa interrogação ou talvez outras. O objetivo é esse. A ideia é essa. A intenção de Deus, que é totalmente intencional, é essa. É sair daqui hoje, meu Deus, mas onde é? Eu achando que eu estou crendo, mas eu estou aqui, Jesus. Como é que o Senhor hoje uma palavra dessa no culto? Culto de celebração, vim cultuar o Senhor. O Senhor chega aqui me mandando me arrepender, me converter, inclinar, corrigir as inclinações do meu coração, as motivações do meu coração. Pede, Ele vai se revelar a você. O prazer do Senhor é se revelar a nós. Mas Ele faz isso quando nós nos achegamos a Ele. Ele não fica aqui na gente. Estou aqui, fala aí, ora aí, eu quero ouvir, para aí. Estou aqui. Ei, eu estou aqui, igual uma criança querendo chamar a nossa atenção. Não, Ele é Deus. Ele está ali, o Espírito dEle está aí. Mas você precisa se achegar a Ele, você precisa dizer, Deus, Tu és bem-vindo, eu Te recebo, Tu és Senhor na minha vida. O que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que o Senhor quer me ensinar hoje? Onde eu preciso melhorar hoje? Me ajuda a corrigir as inclinações do meu coração, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso de você. Tem gente que tem dificuldade de dizer que precisa de Deus, que precisa das pessoas, e nós precisamos, nós dependemos, é mais profundo ainda do que precisar, nós dependemos de Deus para tudo que nós vamos fazer. Quando Jesus entra, há salvação, há transformação, mas isso é posterior à confissão, é posterior à atitude, à oração, à confissão, à declaração que Zaqueu fez. Foi o que trouxe, Ana Raquel, foi o que trouxe a inclinação. Eu convido a